Eu sou o professor Paulo Ricardo, aqui da Dr. Fit Atibaia, e hoje a nossa live é sobre as canetas emagrecedoras e o papel do exercício no tratamento, digamos assim. Tá ok? Por que tratamento? Porque já se sabe que essas canetas emagrecedoras, elas vieram num combate, num tratamento da obesidade. Então, o intuito inicial das canetas foi combater a obesidade. Devido ao grande sucesso que as canetas tiveram, passou-se a usar no emagrecimento, pelo controle da glicemia, pela diminuição da fome, pela saciedade, por todos esses fatores que eu vou citar depois, passou-se a usar com sucesso para o emagrecimento. Queria deixar claro aqui que eu não sou médico, não prescrevo as canetas, eu sou um educador físico que faço parte de um tratamento, claro, que hoje a gente já sabe que para o sucesso de um tratamento com o uso das canetas, temos 4 pilares que são fundamentais. Um é o médico que vai prescrever a caneta do modo correto, na progressão específica para cada indivíduo. Outra é o meu caso, que é o exercício, onde eu ajudo a pessoa a manter a massa muscular e o metabolismo ativo. A nutrição, que tem que ser uma nutrição adequada, ajustada à pessoa. Proteína no nível certo, hidratação no nível certo, carboidrato suficiente para dar energia para poder treinar. A pessoa às vezes não tem vontade, não tem fome, mas precisa se alimentar. Então toda uma equação é necessária, um ajuste é necessário para cada indivíduo. E a parte da psicologia também faz parte do tratamento. A pessoa tem que entender e ter um relacionamento diferente com o alimento do que ela tinha anteriormente. Então, tudo isso faz parte de um processo vitorioso, onde lá na frente, com a mudança de hábitos, a mudança de estilo de vida, a pessoa vai obter sucesso com todos esses pilares trabalhando em conjunto. Tá certo? Uma das problemáticas do cenário atual é as pessoas que fazem um uso indiscriminado da medicação. Isso é muito perigoso. É uma moda. Eu vou te falar que eu sou muito a favor do uso, mas o uso consciente. O uso com orientação médica, com progressão planejada, com mudança de estilo de vida, com hábitos saudáveis, com exercício, com melhora do sono, com regulação dos hormônios, com os exames de sangue em dia. Tudo isso precisa ser levado em conta quando se faz um tratamento. Não é, eu preciso emagrecer 2 quilos, eu vou tomar a caneta. Não é assim que funciona. O que muitas vezes pode parecer um meio fácil, esse ganho e reganho de peso, esse efeito sanfona pode gerar uma resistência ao medicamento e provocar uma perda de massa muscular e, consequentemente, uma dificuldade de emagrecimento ainda maior. Então, a problemática maior são as pessoas que fazem uso indevido e inconsciente. Alguns compram no mercado paralelo, não se sabe a procedência. Então, não é recomendado. É recomendado de laboratório credenciado, certificado, compra na farmácia, local seguro. Tá certo? Mais uma vez, eu sou o professor Paulo Ricardo, aqui da Dr. Fit, e como eu não sou médico, já falei aqui, eu não prescrevo, eu apenas vou falar do funcionamento e a parte importante que o exercício físico tem no tratamento, tá? De quem faz uso aí das canetas emagrecedoras. Se você faz uso da caneta, digita aqui na live uso, para a gente saber quantas pessoas aí e se você gosta ou não do resultado que está obtendo.
Tá certo? Bom, primeiramente, eu espero não usar muitos termos técnicos, porque essa live, na verdade, é uma utilidade pública, é para abranger o pessoal que é leigo e tentar elucidar um pouco o que é esse medicamento, o que causa, os efeitos que ele pode causar, os efeitos colaterais. Então, eu vou tentar não ser muito técnico, uma linguagem que seja mais acessível à população. Tá certo? Desculpe se eu for muito simplista na minha explicação, mas é porque às vezes precisa ser mais simples para mais pessoas poderem entender. Isso não é um congresso técnico, então não tem por que aqui usar muitos termos técnicos, muita linguagem acadêmica, digamos assim. Então, primeiramente, o que é o LGP1? Né? O que é o LGP1? O LGP1 é um hormônio semelhante ao glucagon, é um peptídeo produzido no intestino que regula a glicemia e o apetite. No início, quando começou a ter medicamentos, foi lançado o Saxenda e a Victoza, que é a liraglutida. Esse medicamento era prescrito, né, a posologia era uma vez ao dia. Então, todo dia o indivíduo tinha que ir lá e se furar com a caneta e tudo mais. E esse medicamento, alguns estudos mostraram que ele tem a potencialidade de redução do peso corporal da pessoa de 5 a 8%, perdão, do peso corporal da pessoa durante um ano. Esse é um LGP1 simples. GLP1 simples. Depois veio o GLP1 um pouco mais turbinado, que é a semaglutida, comumente conhecido como Ozempic ou Wegovy. Esse medicamento já tem uma meia-vida útil de 5 dias. Então você aplica uma vez na semana. Ele tem uma latência, então ele fica agindo no corpo do indivíduo durante alguns dias e depois você reaplica o medicamento. Estudos mostraram que esse medicamento, o Ozempic, é mais potente que a Saxenda e a Victoza e pode chegar a 10 a 15% de perda de peso corporal durante um ano de tratamento. Aí vieram o Mounjaro e o Zepbound, que é a tirzepatida. É um LGP1 mais um GIP. São hormônios que vão agir de diversas formas na saciedade, na fome, no metabolismo, no apetite, na sensação de saciedade. Então, estudos mostraram que esse medicamento, que é o mais popular até o momento, pode promover 15 a 22% de perda de peso corporal durante um ano. E, em alguns países, já está no mercado. Aqui no Brasil ainda não está regulamentado, mas provavelmente vai ser regulamentado a retratutida, que é um LGP1 mais GIP, mais glucagon, é mais poderoso que todos os outros, pode chegar a uma perda de 24% ou mais de peso corporal durante um tratamento de um ano. Age no hipotálamo, no estômago, no pâncreas, no tecido adiposo, no metabolismo como um todo. Esse medicamento em si faz com que o indivíduo não tenha muita fome, muita vontade de comer, tenha uma sensação de estômago cheio, às vezes até fica empachado, sabe? E faz com que o indivíduo tenha mais saciedade durante mais tempo. Um dos problemas
que nós, na educação física, enfrentamos quando estamos diante de indivíduos que usam os análogos de LGP1, é que o indivíduo geralmente se apresenta fraco porque ele não come, não consegue comer. Aí que entra a parte da nutrição e a parte da psicologia, porque a pessoa, mesmo sem ter fome, ela precisa ter uma alimentação. Então precisa ter uma distribuição ao longo do dia para a pessoa conseguir se alimentar, ter saciedade e ter energia para treinar. Um dos efeitos colaterais, assim, não colaterais, mas uma característica da pessoa que toma é que ela, pelo fato de não conseguir comer, ela apresenta mais fadiga. Ela se apresenta mais cansada, porque ela tem menos energia. Então, isso é um ponto primordial que eu vou abordar logo mais na hora do exercício, que todo profissional de educação física deve levar em conta. Em relação ao treino em si, agora é o ponto que a gente entra na parte da educação física. Todo mundo que faz o uso da medicação subentende-se que está acima do peso. Então, a pessoa, por exemplo, ela não consegue ou ela não deve fazer uma corrida de muita velocidade, de muito impacto, porque ela está com sobrepeso. Vai comprometer as articulações. Na academia, na musculação, ela também não deve fazer treinos com excessiva sobrecarga. Uma, que ela não tem energia. Segundo, que ela vai comprometer toda uma recuperação, porque o organismo dela não tem energia para recuperar, e no dia seguinte, ou até 2 dias depois, ela vai continuar muito dolorida. E isso não é que seja prejudicial, mas compensa mais, é melhor, é uma via muito mais viável, uma carga controlada durante vários dias, do que treinar até a falha num dia e ficar 2, 3 dias para recuperar. Então, uma revisão do Colégio Americano já mostrou que a continuidade do exercício é tão importante ou gera tanto resultado quanto treinar até a falha ou não. Nesse caso específico, não se recomenda treinar até a falha. Treine moderado. Vou explicar daqui a pouco formas de você mensurar isso, e seja constante. O ideal que nós indicamos que a pessoa treine na semana são 3 a 4 dias de treinos de musculação. E o treino de musculação visando grandes grupos musculares com uma sobrecarga de no máximo 60% da carga máxima. Séries cadenciadas com a carga controlada. Esse é um treino que a pessoa vai conseguir fazer, não vai ter tontura, não vai ter palpitação, enjoo, não vai ficar com sensação de desmaio, vai conseguir recuperar e treinar no dia seguinte. Então a recomendação são 3 a 4 treinos na semana de musculação com exercícios básicos para os grandes grupos musculares e 2 dias de exercícios aeróbicos de baixa intensidade. Bicicleta, caminhada, natação leve, elíptico. Não recomendamos o HIIT como forma principal de treinamento. O HIIT é um excelente método de treinamento, indicado para quem está querendo emagrecer. Contudo, quando o indivíduo
realiza o HIIT, ele passa de 1 a 2 dias, pelo menos, oxidando mais gordura, mantendo os níveis glicêmicos de açúcar no sangue mais baixos. Como ele está fazendo uso da medicação, ele já está hipoglicêmico devido ao medicamento. Mas o EPOX, o excesso de oxigênio pós-exercício provocado pelo HIIT, pode promover picos de hipoglicemia, ainda mais em indivíduos que estão diabéticos. Então, o HIIT, nesse caso, de quem faz o uso das canetas, não é a melhor estratégia. Ela não deve ser a base do treinamento. O HIIT, ele pode ser encaixado, e existe um momento melhor para ele ser usado, que é no 5º para o 6º dia após a aplicação. Quando já está bem no final do efeito da medicação e você entra com uma atividade que é o HIIT, onde vai gerar um excesso de oxigênio pós-exercício, e isso vai fazer com que você queime um pouco mais de gordura, seu metabolismo fique um pouco mais ativo nesses dias onde está com o final do efeito da medicação. Mas se você, por exemplo, fizer um HIIT no 2º dia, um dia após a aplicação da caneta, você pode, no 3º ou no 4º dia, ter náuseas, dores de cabeça, fadiga extrema, dores musculares. Então, o momento de se aplicar cada atividade também tem que vir caminhando lado a lado com a aplicação. E toda vez que houver uma mudança na carga, na quantidade, né? Se você está numa forma progressiva de aumento da dosagem, o exercício, na verdade, ele tem que vir acompanhando isso aí, mas de forma inversa. Você reduz até ser feito o ajuste, porque o efeito de início de uma carga, de uma dosagem maior, faz com que o seu organismo ele fique muito debilitado, digamos assim, ele fique fraco, você vai sentir muito o efeito. Se você entrar com um exercício de alta intensidade, aí você pode ter consequências não prazerosas, digamos assim, para ser mais polido. Então, o exercício tem que ser feito de uma forma mais inteligente, né? Priorizar grandes grupos musculares, uma progressão gradual da carga, acompanhando a prescrição e o aumento da dosagem ou diminuição da dosagem. Quando a pessoa começa a diminuir a dosagem, um desmame, digamos assim, ela vem fazendo um aumento e começa, depois de um certo tempo, diminuir, estabilizar a dosagem, depois diminuir a dosagem. Nesse momento de estabilização e diminuição da dosagem, é onde o personal trainer começa a aumentar gradativamente a intensidade do exercício. Para quê? Para não ter um platô, continuar tendo emagrecimento e ganho de massa muscular e o metabolismo permanecer ativo. Porque muita gente começa a diminuir a medicação, ou diminui por conta própria, ou até começa a parar a medicação por conta própria e começa a ter reganho de peso. Então perceba que é uma coisa que tem que ser planejada e uma coisa caminha ao lado da outra. Tanto o planejamento da dosagem, quanto o exercício, quanto a alimentação. Outro ponto extremamente importante é que se a pessoa não comer a proteína na quantidade adequada e não fizer a musculação, ela tende a perder massa muscular. Vários casos apresentaram sarcopenia após 2 anos de uso da medicação. A pessoa não fez exercício, não fez a musculação, que é o mais indicado, perdeu
perdeu peso, mas perdeu gordura e massa muscular. O que a gente estima, eu não tenho dados precisos, mas aproximadamente de 45% a 50% da perda de peso para quem não faz musculação é de massa muscular, com o uso das canetas. Então, quando a pessoa termina ou finaliza o tratamento depois de 2 anos, mais ou menos, ou se ela faz por 1 ano e não muda o estilo de vida, não faz a musculação, não come a proteína adequada, ela apresenta um quadro de uma pessoa doente. Por quê? Porque ela não tem a reserva de massa muscular, que é importantíssimo para manter o metabolismo ativo. Tudo que ela come, o organismo tende a armazenar em forma de gordura para repor aquilo que foi perdido. Por quê? Porque ela não tem uma relação boa com a atividade física, com a alimentação, com o sono regular, porque o exercício também ajuda no sono. Então ela não mudou o estilo de vida dela e ela perdeu massa muscular. Ela eliminou um certo peso, mas ganhou um problema, porque ela perdeu a massa muscular. Além disso, ela potencialmente vai estar com níveis de vitaminas e minerais deficientes. Todo o metabolismo dela vai estar mais lento. E isso vai dificultar ainda mais o emagrecimento a partir dali. Porque ela ainda tem percentual de gordura para perder, provavelmente, mas sem o uso da caneta, ela não consegue. E isso gera, em várias pessoas, uma dependência emocional da caneta. Então, um dos grandes perigos é essa dependência emocional que gera nas pessoas. Porque as pessoas emagrecem rápido, param e aí reganham peso. Apelam para a caneta, emagrecem de novo e esse efeito sanfona. E ela começa a achar que ela só consegue engordar com a caneta. Esse é um grande problema. Esse é o maior desafio. As pessoas que não têm a consciência de que tem que ter toda uma mudança no estilo de vida. Todo um planejamento para ser bem-sucedido. Para a pessoa não ter uma dependência da caneta. Certo? O personal trainer tem um papel fundamental nesse ajuste da progressão da carga para motivar a pessoa. Muitas vezes a pessoa chega na academia para treinar cansada, sem ter comido, sem se alimentar, empachada, com náusea, e é difícil. Se não tiver uma pessoa consciente de tudo isso, orientando um exercício apropriado, a tendência da pessoa não querer fazer exercício é maior ainda. Já é uma pessoa que não gosta de fazer exercício. Nessa situação, ela não vai querer fazer. Então, às vezes, o aluno, a pessoa o paciente, vai chegar para treinar, não é nem recomendado fazer a musculação. É recomendado fazer uma caminhada leve, ou fazer uma mobilidade, um treino de alongamento, alguma coisa do tipo, e deixar para um outro dia, que ela não esteja empachada, que ela esteja enjoada, para fazer o treino de musculação. Então, tudo isso, essa parte de entender como funciona, o profissional tem que ter essa empatia com o cliente. Então, procure profissionais que entendam todo esse processo e saibam trabalhar em conjunto tanto com o médico, quanto com o nutricionista, quanto com o psicólogo. Eu falei um pouco a mais aqui, queria agradecer a presença de todos aí na live, tá? Sei que é uma live bem simples, passa muito rápido o tempo, mas eu vou falar aqui de forma resumida, né? Tudo que eu fui dito aqui e que talvez
eu gostaria de falar, mas como o tempo é meio reduzido aqui, para também não tomar muito tempo das pessoas, o GLP-1 e os análogos são remédios para o controle, para o combate da obesidade. A mudança só ocorre com uma mudança no estilo de vida. Alimentação, exercício, sono, equilíbrio hormonal, redução do estresse e como o indivíduo se relaciona com o alimento. Tanto o alimento, né, uma compulsão e tal, quanto o álcool. Bom, que seja colocado isso também. O exercício físico e a alimentação, eles são aliados poderosos para o sucesso do tratamento. Se a pessoa não conciliar a alimentação, proteína na quantidade certa, os minerais, vitaminas, e até o carboidrato que ela precisa para ter energia para o dia, para treinar, ela provavelmente não vai conseguir treinar e aí o tratamento não vai ser tão bom quanto poderia ser. O uso da medicação sem controle, sem exercício e sem dieta, principalmente a proteína não equalizada, gera um aumento da perda da massa muscular. Isso é fundamental que as pessoas tenham consciência disso. Tá? E, consequentemente, desnutrição, de pessoas que têm queda de cabelo, unha, pele, quadro de sarcopenia e baixa do metabolismo. E até fadiga. Cefaleia, dor de cabeça, dificuldade de concentração, tudo isso ocorre nas pessoas. Me perguntaram sobre suplementação para quem faz uso das canetas. A suplementação mais recomendada, mais indicada, é o whey proteína, a creatina, para te dar força, para conseguir treinar, coenzima Q10, para ajudar a sua mitocôndria a oxidar as gorduras, e o polivitamínico, porque você não consegue comer a quantidade ideal que você teria que comer de legumes, uma fruta, uma porção de fruta, de cores diferentes, duas porções, né, de cores diferentes. Então, para suprir toda essa demanda mineral, um polivitamínico ajuda isso aí. Eu não sou nutricionista, estou falando aqui o que eu li e reportando a vocês. Nada substitui uma consulta com o nutricionista, a consulta com o médico, o treino personalizado. Cada um no seu campo. Estou falando aqui apenas o que eu li. Pode ser que você encontre, ou para você, né, porque cada caso é um caso, tenha prescrições diferentes. Lembrando, o HIIT não é um vilão, mas é um excelente exercício, mas não é para ser a base do treinamento, não é para fazer todo dia HIIT, isso não é legal. Pessoas, eu já vi pessoas que me falaram que estão fazendo HIIT porque isso pode ser até prejudicial. Faça no 5º ou no 6º dia após a aplicação, que vai ser um sucesso maior a longo prazo. Treinar com estratégia, com equilíbrio, com progressão, com continuidade. A continuidade é o que vai fazer ter sucesso. Não é agressividade, aumento de carga, volume. É a continuidade no processo. É isso que vai fazer você atingir o seu emagrecimento. O exercício ele tem que ser equalizado. Essa é a palavra. Se você precisa de uma pessoa que te oriente, equalize seu treino, que perceba você. Olha, a gente tem uma forma simples de avaliar a percepção do esforço. Então, de 0 a 10, né? De 4 a 6, a pessoa consegue conversar, consegue continuar o exercício. De 7 a 8, ela é um grande desafio, ela consegue falar, consegue continuar o exercício com dificuldade, mas não consegue falar muito.
E 9 e 10 é onde o exercício está quase impossível de ser feito. Nós orientamos a fazer de 5 a 7. A percepção do esforço, no máximo 7. O ideal é que você trabalhe ali na casa dos 6. Ou seja, tem intensidade, mas não está deliberadamente difícil. A pessoa consegue fazer com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque tem outro agente agindo. O exercício, ele é um coadjuvante. O ator principal é a caneta. É isso que todo profissional tem que entender. Quando a pessoa está emagrecendo sem o uso das canetas, o exercício é o principal, é o ator principal. Agora, quando tem o uso da caneta, que é uma coisa muito mais potente, mexe com várias coisas hormonais, psicológicas, metabólicas do cliente, o exercício passa a ser um coadjuvante. Ele não pode ser um concorrente no emagrecimento, os dois querendo fazer muito pelo emagrecimento. É um dando suporte ao outro. O exercício vai dar suporte ao uso da caneta. É esse meu recado aqui hoje. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que será um prazer eu te responder. Se você precisa de uma orientação, está fazendo uso da caneta, te convido a vir conhecer a Dr. Fit, fazer uma aula experimental, conhecer o nosso trabalho, que você vai ser muito bem recebido aqui, vai ter uma orientação de alto nível e vai ter sucesso no seu